A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, vou estar lendo aqui apenas o versículo 35, que nos fala assim. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Louvado seja o nome do Senhor. Quem fazia isso? Jesus. Amados irmãos, esse versículo, ele vem nos trazer um esclarecimento acerca de como Jesus mantinha o seu ministério de pé. Embora ele sendo filho de Deus, embora ele tendo sobre ele a dispensação do poder do Pai, ele nos ensinou a maneira certa de estarmos sempre cheios e na presença de Deus. Nós vamos entender que Jesus, ele era um homem que repreendia demônios. Ele tinha uma autoridade sobre a vida dele diferenciada. Para ele não existia problema. Ele era a saída, ele era a solução. E eu estou falando era por causa do tempo em que ele esteve aqui. Hoje ele é a nossa saída, é a nossa solução. Nada mudou. Na verdade, com a morte e a ressurreição dele, isso se ampliou, né? Porque antes, ele como homem nessa terra, ele atendia quem estava perto. Mas hoje, depois da sua ressurreição, ele atende a quem o procura. Louvado seja Deus. E isso é lindo, e isso é maravilhoso, porque é isso que o Deus de Israel dispensou sobre a igreja e sobre aqueles que o procuram e que crê em Jesus. Nós vamos ver aqui nos versículos antecedentes a esse que eu li, que Jesus ele está em Cafarnaum e é sábado e ele estava ensinando. Mas ele ensinava de uma forma tão maravilhosa que todos que estavam ali ficavam... Que doutrina maravilhosa é essa? Como que ele consegue ensinar desse jeito? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Era algo de chamar a atenção, porque nunca ninguém tinha visto alguém com tanta graça e com tanta autoridade, com tanta sabedoria para poder estar ministrando dentro de uma casa de oração, dentro de uma igreja, vamos dizer assim, das sinagogas. E neste dia, por ser sábado, né? E por ser uma sinagoga, existia um homem ali que tinha um espírito imundo, porque quando os espíritos viam Jesus, eles automaticamente eles já gritavam: que queres conosco, né? Jesus de Nazaré, já viestes fazer com que nós nos viemos, já vieste nos destruir, fazer com que nós nos perdemos. Só que ele não dava muita atenção para esses demônios, já dizia para eles: cala-te e sai dele agora, eu não quero papo contigo. E a ordem era dada e era automático, acontecia, porque tamanho era o poder, tamanho era a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E os espíritos tinham que bater em retirada. Só que as pessoas que estavam ali, elas ficavam admiradas, irmãos, de tamanho que era o poder do mestre. E isso não mudou, tá? Continua sobre a pessoa dele. Sobre ele há todo o poder e toda a autoridade. O que ele falar sobre a minha vida e sobre a sua vida, pode escrever, porque vai acontecer. Porque ele não é menino, ele não brinca de ser Deus, ele é Deus. Louvado seja Deus. E isso é o que intimida o inferno, isso é o que faz o inferno retroceder, aliás. Por quê? Porque eles sabem que eles estão diante daquele que é filho de Deus e que sobre ele há toda a autoridade que o Pai te deu. Certo? E nós vamos ver aqui também nos mesmos versículos seguintes, a partir do versículo 29, que Jesus, aonde ele passava, ele operava um milagre. Se ele passava e tinha demônio, ele expulsava. Se ele passava e tinha alguém enfermo, ele curava. Aqui a sogra de Pedro estava enferma, com febre, acamada. E ele vai lá, pega na mão dela e a febre passa. Ela já levanta, bem disposta, e vai ali servir o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos são alcançados com uma cura, são alcançados com uma bênção, vira as costas para Jesus e vai viver a sua vida, achando que não precisa ser grato, achando que o que aconteceu foi só um mero acaso. Irmãos, se você é uma pessoa alcançada pela mão do poderoso Deus,
Seja grata ao Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele, bendiga Ele, esteja na presença dEle, porque o que aconteceu com você não foi um acaso, foi algo sobrenatural do céu. É o Papai do céu olhando para a tua vida, a tua história e mudou ela através da sua cura. Louvado seja Deus. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que Jesus ainda cura. O que eu quero dizer aqui é que Jesus liberta também. Ele cura e ele liberta. Essa palavra vem dizer para você, se você tem algum tipo de amarração, algum tipo de cadeado, algum tipo de cadeia, alguma situação na sua vida que os demônios tomam conta, domina, ou se tem de fato alguém que se endemonia, que está realmente possuído pelo diabo, a palavra vem dizer que Jesus Cristo de Nazaré tem poder de expulsar isso e tirar da tua vida. Louvado seja Deus. E também, se tem alguém enfermo, curar você. Louvado seja o nome do Senhor. Só que vem a questão aqui da palavra que eu quero fechar aqui para os irmãos estar entendendo. Por que eu trouxe tudo isso? Em cima daquilo que eu li. Jesus, ele vivia uma vida separada, irmãos. Jesus vivia uma vida consagrada. Jesus vivia operando milagres, libertando o endemoniado, mas a palavra diz, onde eu li, que ele levantava-se muito cedo. E o interessante, estava escuro ainda. E ele ia para um lugar deserto, para poder ali orar. Então aqui está o segredo do ministério do Senhor. Aleluias. E se esse segredo estava sobre a vida de Jesus, está sobre a minha e está sobre a sua. Que significa que eu e você, para termos graça, para termos autoridade, para termos sabedoria, para a gente pôr a mão e as pessoas serem curadas, serem libertas, é necessário ter um tempo na presença de Deus. Uma oração aonde nós vamos nos encher da graça e da autoridade. Porque Jesus Cristo, ele fazia isso, ele retirava-se e orava. Mas ele era o Filho de Deus, mas ele orava. Mas ele tinha já todo o poder, ele já veio... Não, ele orava, ele precisava orar. Para quê? Porque ele sabia que ele estava na terra como homem. E ele viveu como homem. Ele carregou a cruz dele como homem. Ele decidiu se entregar, mas foi como homem, embora sendo filho de Deus. E nós precisamos entender aqui que por mais que nós hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida, somos hoje chamados de filhos por Deus, é necessário nós termos também uma vida separada, assim como Jesus teve, e também de oração, e também de busca, e também, sim, por que não, ter com o Senhor um dia, uma hora marcada todas as manhãs ou todas as noites, o horário você escolhe. Ele preferia pela manhã, pela madrugada, ainda escuro. Por que Jesus fazia isso, irmãos? Porque como ele tinha um ministério e as pessoas sempre estavam procurando por ele e ele sempre estava fazendo a obra, então era necessário que ele tirasse esse tempo sozinho. Porque não demorava muito, já apareciam as pessoas em volta dele, para que ele pudesse estar ministrando a palavra, enfim. Então, se você tem uma vida corrida, se você trabalha, se você estuda, mas você ainda tem um ministério, aqui está a receita para você prosperar e crescer no seu ministério. E Deus te usando, sim, para libertar pessoas endemoniadas, sim, para poder ministrar com sabedoria, sim, para poder pôr a sua mão e Deus usar você para curar. Porque Jesus, ele está no céu, mas através do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida, ele pode operar os milagres, ele pode fazer os feitos que ele fazia, porque foi para isso que ele nos escolheu, para sermos ali servos e discípulos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o Senhor nesta palavra está dizendo, para ser cheio é necessário orar, para ser cheio é necessário retirar-se, sair da multidão, romper a multidão e ir para um lugar secreto, aonde eu possa te encher, aonde eu possa falar com você, aonde eu possa liberar sobre a sua vida unção, graça, autoridade. Para quê? Para que você seja iluminado pelo poder de Deus. Essa é a única forma de nós termos o conhecimento através da palavra de Deus, orando e buscando a presença e lendo a palavra do Senhor. Jesus vivia nos templos pregando, mas também estava sempre ali na virada da noite,
orando de joelhos, separado, sozinho na presença de Deus. Deus te convida com essa palavra a estar na presença dele, a buscar a presença dele, para que ele possa te usar para libertar os cativos, para poder ensinar com sabedoria e graça e também ministrar curas com as suas mãos para as pessoas através do Espírito Santo de Deus. Se a palavra falou com você, curta, comenta e compartilha.